Se eu morresse amanhã, isso aqui é tudo que eu queria que as pessoas soubessem sobre como escrever anúncios que vendem mais de R$1 milhão. Nesse vídeo, eu vou te entregar de bandeja mais de 2 anos de experiência escrevendo anúncios em menos de 3 minutos. E ainda vou cuspir na cara dos especialistas em anúncios que em todas as suas carreiras não tiveram 10% do resultado que eu tive em tão pouco tempo. E eu tô aqui com ela, Amanda Caiati. O de hoje será com a Amanda Caiati. Prazer, meu nome é Amanda Caiati, eu sou co-aptiv, uma empresa que começou há mais ou menos 10 dias e já lucra em média R$1 milhão por dia. E vou te contar aqui nesse vídeo tudo sobre a simples habilidade que mudou a minha vida, me tirando do interior do Nordeste para alcançar o salário de $45 mil por mês, sem nem falar das comissões. E também mudou a vida de quem me ouviu e tá hoje ganhando 30 mil, 100 mil e até R$200 mil por mês. Com 16 anos, apliquei o método de anúncio dela, comprei iPhone no Pix, Mac no Pix, e assim, hoje eu vivo de hobby. Eu comprei a mentoria da Amanda no início de 2025 e em apenas um mês eu consegui ganhar R$200 mil nas comissões dos meus anúncios, comprar uma Mercedes e mudar de vida completamente. Eu saí de um co-aptiv júnior, ganhava só R$2 mil por mês, para um co-aptiv sênior ganhar mais de 100 mil só de comissão. Eu só sigo a metodologia da Amanda Caiati e olha que eu comecei há 1 ano atrás. Isso sem falar das empresas que rodam os meus textos e anúncios e faturam milhões todos os meses, sustentando centenas de famílias. Só para você ter ideia, nos últimos 6 meses eu gerei mais de 100 milhões de resultado com o que eu chamo de super anúncios. Se for colocar na conta o número de dinheiro gerado por todas as pessoas que seguem e aproveitam esse método do super anúncio, esse número é assustadoramente maior. Mas eu não quero ficar aqui falando de centenas de milhões de reais, porque eu sei que agora tudo que você quer é uma chance de fazer dinheiro rápido. Por isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você uma forma prática de como 2026 vai ser o melhor ano da sua vida se você seguir o passo a passo que eu vou te dar. Não importa se você se considera ruim escrevendo, eu comecei com 15 anos de idade sem ser bom em português, afinal essa nem é a minha primeira língua. Não importa se você é menor de idade, eu já sou multimilionária antes dos 18 anos, e nem se você é mais velho, porque a maior parte das pessoas que tem muito resultado com isso tem mais de 40 anos. E não importa se você nunca fez um único real na internet ou se você nem tem computador. Qualquer um pode começar do completo zero, como eu comecei com R$7 na conta e um celular quebrado. E foi por ele que eu escrevi meus primeiros anúncios e gerei meus primeiros milhões de reais. Mas atenção, essa aqui é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim e isso aqui não vai ficar no ar por muito tempo. Provavelmente tem um cronograma aqui nessa página indicando quando que ele vai sumir. E a resposta do porquê esse vídeo tem prazo de validade é simples. 90% dos milhões na minha conta bancária eu fiz literalmente fazendo tudo que eu vou te mostrar aqui hoje. Essa aqui é uma estratégia que eu quero reservar, obviamente, só para quem trabalha comigo. Não vou ficar aqui criando concorrentes. Mas eu percebi que acelera em 200% o processo de contratação se eu ensinar isso para algumas pessoas e selecionar os melhores para trabalhar comigo na minha operação. Por isso, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, essa aqui pode ser a última chance e única oportunidade de aprender comigo como escrever o que eu chamo de super anúncio. Anúncios que vendem mais de R$1 milhão por dia e podem colocar comissões aí de múltiplos 6 dígitos no seu bolso todo mês. Eu vou revelar aqui nesse vídeo como que uma técnica esquecida no marketing digital me fez sair de 14 milhões para mais de 100 milhões na metade do tempo. Vou revelar quais são as 3 perguntas que todo copywriter júnior tem que fazer para acertar anúncios e ir para sênior em poucos meses. Tem alunos que chegaram nisso em 4 meses. E como que você pode literalmente hackear as oportunidades de emprego, porque se quiser, você nem precisa esperar ser contratado para começar a ganhar dinheiro escrevendo anúncios. Além disso, eu vou explicar como que você vai poder ter a chance de aprender diretamente comigo, não só uma vez, mas todos os dias, estando do meu lado e trabalhando comigo na minha empresa. E bom, independente se for na minha empresa ou não, essa aula aqui vai te dar a liberdade de nunca mais precisar de dinheiro. Depois que você dominar a habilidade de escrever anúncios milionários, ou super anúncios, como eu gosto de chamar, sempre que precisar de fazer mais dinheiro, você só vai ter que abrir o seu celular, escrever um texto de uma página e pronto. Não existe nada na internet tão valioso quanto essa habilidade. É só você olhar para todas as eras que o digital passou, seja dropshipping, lançamento, afiliado, PLR e até mesmo produção de conteúdo. Todas elas precisavam de um profissional bom em anúncios. Ou seja, desde que a internet é internet, anúncios sempre foram importantes. É por isso que se você dominar verdadeiramente essa habilidade, nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro em toda a sua vida. Só para você ter uma ideia do quanto de oportunidade que tem, o tanto que dá para ganhar, quando eu prestava serviço alguns meses atrás, eu tinha 3 clientes que me pagavam mais de R$120 mil por mês só de fixo, sem nem falar das comissões. E sem eu dar uma única garantia no contrato. E eu só não pegava mais clientes porque eu não dava conta. Agora, com tudo que eu sei atualmente, eu posso falar com tranquilidade que se você quiser, pode começar do zero e ganhar dinheiro com essa habilidade sem nem precisar de cliente. Basta aplicar nos lugares que eu vou te mostrar aqui e pronto. Você vai receber Pix como esses daqui de 25 mil, 100 mil e até R$300 mil na sua conta. Ou então, se estiver começando, comissões diárias de pelo menos R$500 no dia. É por isso que esse aqui é o melhor trabalho do mundo. Não existe nada atualmente que pague tanto e tem tantas oportunidades quanto saber escrever bons anúncios. E se você deixar esse vídeo passar, ano que vem terá que comprar o curso de algum aluno meu que ficou rico assistindo esse mesmo vídeo que você tá vendo agora. Mas como eu sei que você é esperto, eu sei que vai assistir esse vídeo aqui até o final para aproveitar essa oportunidade e copiar e colar o meu método de escrita. Olha só, eu sei que os resultados que eu acumulei podem até parecer irreais. E eu não posso julgar por isso, porque 2 anos atrás a minha realidade era R$7 na conta, um sapato furado, um celular quebrado e eu também achava
que esses números eram impossíveis. Só pra você ter ideia do quão ferrada eu tava, eu tinha que andar 8 quilômetros todos os dias se eu quisesse voltar da escola pra casa, porque eu não tinha um dinheiro pra pegar a van de volta, que custava R$4. Pedindo carona pro povo. Bora, meu! E passa rindo da nossa cara, tá ligado? E se eu desse muita sorte, o que raramente acontecia, a gente conseguia uma carona. Bom, na época eu nem pensava o quanto que isso era perigoso, eu só queria voltar pra casa. Só que nem sempre foi assim. Quase ninguém sabe de onde eu realmente vim. Essa foto aqui que você tá vendo é um dos poucos registros de quando a minha família era milionária em ouro. Essa aí sou eu, com meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs nas Ilhas Maurícias. Um paraíso no Oceano Índico que a massa geralmente desconhece, mas é o destino de luxo preferido dos milionários na Europa. O grande resumo da história é que a minha mãe é brasileira, meu pai é francês, e eles tinham uma empresa de tubo de encanamento em Mônaco que faturava milhões de euros. Eu e as minhas 2 irmãs nascemos na França, só que em 2016 meus pais quebraram e a gente se mudou pro Brasil, quando eu tinha só 8 anos e nem sabia falar português. Eu, minha mãe e minhas irmãs fomos morar numa cidadezinha do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, que meu pai tinha construído uma casa antes do dinheiro acabar por completo. Esse era basicamente todo o patrimônio que tinha restado. E, enfim, começou a pior época da minha vida. Em poucos anos, a minha vida foi do completo luxo à pobreza de não ter R$4 para pegar a van da escola de volta para casa. De ter que andar com um sapato furado porque não tinha dinheiro para comprar um novo. De ficar doente, ter que esperar horas na fila do hospital público para ser atendida. Andar em ônibus lotados para chegar em qualquer lugar pingando de suor. E de nunca sequer poder comprar algum lanche na escola. Foi bem nesse momento que eu decidi que eu ia mudar a minha vida. Porque apesar de eu estar mais ferrada que a maioria das pessoas, eu tinha colocado na minha cabeça que faria de tudo pra mudar a minha vida e sair daquela situação de miséria. E essa convicção era tão fora do comum que mudou a minha mentalidade por completo. Eu tinha muita fome. E isso foi essencial para alcançar os meus resultados e desenvolver o que eu chamo hoje de super anúncio. No início, eu comecei fazendo só o que estava ao meu alcance. Eu fui atendente de restaurante para ganhar R$30 por dia. Depois comecei a vender trufas na rua, mas eu tinha muita vergonha e nunca vendia nada. E aí eu comecei a buscar por mais informações na internet e caí no mercado digital, de afiliado, dropshipping, tudo isso que a gente já conhece. Eu vi todos os métodos de como ganhar dinheiro com marketing digital que existem. Mas o problema é que eu só tinha um celular. Eu até tentei, na época, criar uma loja na Shopify, tentei subir produtos, vender como afiliada, só que era impossível só com um celular. Até que um dia eu encontrei um podcast de um menino que mudou a minha vida. Porque ele falava que ganhava R$50 mil para escrever um único vídeo. É 40k, daí se o cara tiver mais grana ali, eu cobro 50. Eu pensei, bom, eu posso escrever com meu celular. Então é isso que eu vou fazer. Afinal, ser copywriter parecia meio que a única opção que eu tinha. Então eu fui de cabeça, com muita e muita fome mesmo. Depois de 3 meses, eu consegui o meu primeiro emprego como copywriter de anúncios no marketing direto, um mercado pouco conhecido e que dá muito dinheiro. Se você quiser tirar a prova do que eu tô falando, é só digitar VTurb no YouTube e você vai ver pessoas quase que anônimas falando de números como 1 milhão, 2, 3 milhões de reais no dia. Qual foi o máximo que tu faturou no mês? Foram 132 milhões de reais. Cara, a gente chegou a bater, foi 200 mil reais por dia. Saiu fumando. Qual foi o máximo que tu já fez? No dia, 2 milhões e 200. E no mês? Uns 28, quase 30 milhões. Quanto que tu faturou nesse dia? 830 mil. Caralho. Dia, velho. E nos primeiros 4 meses trabalhando igual uma condenada nesse mercado, noite e dia, escrevendo mais de 20 anúncios por dia, eu gerei mais de R$1 milhão em resultado. O suficiente para eu receber a minha primeira comissão. Só que esse resultado que eu tive foi quase que por sorte, porque eu escrevia tanto que era praticamente impossível não ter pelo menos uma copy que vendesse muito. Foi bem nessa época que eu comecei a diminuir o meu número de clientes e de demandas e comecei a encontrar a minha própria forma de fazer anúncio. Todos os dias eu analisava o que funcionava e o que não funcionava e fazia novos testes. Com o tempo, isso me fez acelerar os meus resultados. E nos 12 meses seguintes, eu gerei cerca de R$13 milhões. Foi bem nessa época que eu alcancei a marca de R$100 mil por mês entre comissões e fixos. E foi quando eu decidi lançar o meu primeiro curso ensinando alunos a fazer no mínimo R$100 mil com copy no ano. O resultado? A Clarice foi contratada na primeira vaga que ela se candidatou. O Matheus gerou R$100 mil de lucro para o primeiro cliente dele em só 30 dias. A Marina fez R$18 mil em comissão no primeiro mês como copy de anúncio em uma empresa. A Bárbara, em 4 meses, já estava ganhando em média R$30 mil por mês. E o Dan, no mesmo período, tinha gerado mais de R$4 milhões. E atualmente, ele já ganha comissões de R$200 mil todos os meses. E óbvio, como ele já tinha um caminho trilhado por mim, em mãos, ele teve resultados ainda mais rápidos do que os meus. Esse foi um dos treinamentos do mercado com a maior taxa de sucesso, porque praticamente todos os alunos chegaram a ser contratados e entraram em operações. Além de eu já estar alcançando valores que quase nenhum copywriter recebia em comissões, eu agora tinha me tornado a mentora de anúncios que mais tem aluno com resultado, mesmo tendo lançado uma única vez. Eu achei que eu estava no meu auge, só que eu não podia estar mais enganada. Porque até aí eu só tinha descoberto uma parte do processo que hoje eu sigo para obrigar todo o anúncio que eu escrevo a vender. Nos meses que vieram a seguir, auxiliando os meus alunos, entregando mentoria dentro de empresas e me dedicando para alcançar resultados ainda maiores para os meus clientes, eu fui ajustando o meu processo. Até porque fazia pouco mais de um ano que eu tinha começado, ainda estava descobrindo como escrever anúncios e ajustando
tudo. Então, para que eu consiga te explicar como é o processo atual, eu vou te dar um resumo de como funciona o método que até hoje faz com que os meus alunos sejam destaques no mercado. Ou seja, sim, ele ainda funciona muito bem, mas como você vai ver aqui, esse novo processo faz com que o poder da escala de um anúncio aumente pelo menos 10 vezes mais. Eu vou te mostrar isso agora. Olha só, de forma resumida, a minha metodologia na época era basicamente assim. Eu tinha feito tantos anúncios que tinha encontrado os formatos que mais funcionavam. Então eu tinha 5 tipos de hooks, que são os 3 primeiros segundos de um anúncio, onde a gente basicamente chama a atenção do nosso cliente. E 5 tipos de corpos, que é a parte que o copywriter desenvolve o argumento do anúncio. Se eu fizesse um hook para cada corpo, eu tinha 25 anúncios novos. Eu basicamente fazia igual todo mundo do mercado. Escrevia um alto volume de anúncios, mas como eu só trabalhava em cima de estruturas validadas, eu acertava mais. Simples assim. Só que com o tempo, fui percebendo que os meus anúncios que eu escrevia do zero, onde eu não usava uma cópia, o formato do mercado, era sempre os que mais vendiam. Os anúncios feitos do zero sempre eram os destaques que faziam mais de R$1 milhão por dia. Apesar dos outros venderem e funcionarem, eles nunca tinham um resultado tão diferente. Sempre vendiam, mas nunca aguentavam escala. Eu acredito que eu fui a única no mercado que teve a taxa de acerto tão alta de anúncios no último ano, que venderam mais de R$1 milhão por dia com tanta consistência. Tanto que, em só uma das empresas que eu escrevia, como os meus anúncios sempre ocupavam as primeiras posições do ranking, a galera até me chamava de macumbeira. Eu até cheguei a ouvir que eu tinha pacto com o diabo para acertar tanto anúncio. Nos últimos 6 meses, seguindo esse novo processo, escrevendo somente o que eu chamo de super anúncios, eu gerei mais de R$100 milhões. Com o resultado que eu tava gerando, eu comecei a subir meu preço e cobrar um fix que ninguém no mercado nunca tinha cobrado. R$120 mil de salário para escrever somente 8 anúncios por dia. Sim, eu escrevia no mínimo 3 vezes menos que todos os copywriters de anúncio e ganhava 10 vezes mais que um copywriter sênior. Eu me tornei completamente insubstituível. Logo apareceram algumas operações querendo me disputar e rapidamente eu contratei 3 copywriters e ensinei para eles esse meu novo processo com 3 pilares para escrever super anúncios. E bom, eu vou explicar aqui quais são esses pilares e por que eles são tão importantes. O primeiro desses pilares é a produção, o ritmo da edição, o cenário, o formato do anúncio, o avatar, que é a pessoa que grava o anúncio, a roupa e até a cor de pele do avatar. Depois de testar milhares de anúncios, eu mapeei tudo isso e percebi que cada um desses fatores influencia e muito na hora da conversão. Afinal, sua produção é o seu primeiro gancho visual. Antes da pessoa ler ou ouvir qualquer coisa, ela vê a imagem na tela. Nesse primeiro segundo é que o cliente decide se ele vai parar para te ouvir ou não. Se ele decidir ficar, a sua produção tem que transmitir confiança e gerar conexão emocional com o cliente, potencializando tudo aquilo que você fala no anúncio. Foi simplesmente entender o quão essencial é cada um desses fatores que eu me vi obrigada a encontrar a combinação perfeita. E assim, acertei novos avatares e formatos que ninguém no mercado nunca tinha testado. E foi assim que eu me diferenciei de todo mundo. E depois que eu já tinha escalado milhões, centenas de outras pessoas vieram atrás me copiando. A questão é, sempre terão novos elementos na produção para você se diferenciar. E aí você pode escolher entre ficar copiando o que já tem na biblioteca ou então ser um criador de tendência. Só que a grande peculiaridade do método de escrever super anúncios é que cada um dos pilares se complementam. Não é só fazer novas produções. Por isso eu vou falar agora dos outros 2 pilares e já vai ficar mais claro para você como que tudo funciona. Só, o segundo pilar é a comunicação. Aquilo que você fala e como você fala. Cada linha do seu anúncio, cada argumento, cada palavra é uma tomada de decisão. Como os anúncios são peças de textos extremamente curtas, a escolha errada dessas coisas pode matar o seu anúncio. Por isso, para a comunicação ser assertiva, é necessário ter estruturas validadas. E nós só utilizamos aqui no meu time estruturas de anúncios que já venderam muito, entendendo qual emoção e gatilho cada frase transmite, então a gente comunica a mesma coisa de forma diferente e com argumentos diferentes e novos. Só que isso não é uma simples modelagem como todo o mercado faz e ensina. Até porque os anúncios que mais venderam no mercado e que a gente usa de referência para modelar são os nossos próprios anúncios. Essa semana a gente acabou de validar um novo anúncio que tem exatamente a mesma estrutura de outros 2 anúncios que acertamos, mas a comunicação de cada um deles é totalmente diferente. E é assim que a gente consegue transformar um anúncio validado em 3 ou até 5, com benefícios totalmente diferentes do que as outras pessoas usam. Sendo específico em frases que muitas pessoas achariam simples ou que não daria para aprofundar. E a gente utiliza argumentos novos que aquele mercado não viu, seguindo estruturas validadas de anúncios que já venderam múltiplos milhões. Bom, e o último pilar e mais importante de um super anúncio é o que eu chamo de Big Idea. Ela é tão importante quanto os outros pilares, mas por algum motivo é totalmente ignorada por quem escreve anúncios. Mas é simplesmente da Big Idea que eu defino qual que vai ser a emoção do meu anúncio, quais benefícios eu vou usar, qual formato, qual avatar, qual ponto de dor eu vou tocar, e assim eu defino os outros pilares também. E sem a Big Idea é impossível definir a produção ou a comunicação que eu vou usar. Não existe regra para definir uma produção ou a comunicação porque essas coisas precisam conversar com a Big Idea. E sem a Big Idea
é impossível gerar a conexão de todos os fatores para você ter um anúncio realmente único. E quando o seu anúncio é totalmente único e diferente do que o mercado está fazendo, ele se destaca no leilão, se tornando um super anúncio, e um anúncio campeão que vende mais de R$1 milhão por dia. Não é à toa que agora, com a nova atualização do Facebook, o Andrômeda, as pessoas estão diminuindo o volume de teste de variações. Só que enquanto as pessoas acham que isso é novo, a verdade é que isso só foi divulgado agora, mas há meses eu já tinha percebido um comportamento diferente dos anúncios. Por isso, para mim, nunca fez sentido criar anúncios que eu sei que vão vender, anúncios de previsibilidade, e deixar uma pequena porcentagem dos anúncios para escalar. Todos os anúncios que eu escrevo são para escalar. Quem me pagava R$120 mil só de fixo não queria que eu ficasse só mudando o formato ou o hook de um anúncio. Ele queria a próxima tendência do mercado. Eu foquei nisso e por isso fiquei tão boa. Acontece que eu memorizei tantas estruturas, produções, comunicações e ideias que quando eu comecei a aplicar esses processos de 3 pilares nos meus anúncios, foi fácil criar coisas totalmente novas. Só que infelizmente não tinha como eu transferir toda a minha experiência para tomar as decisões no lugar dos meus copywriters. Eu precisava de algo que fizesse eles aprender rápido para já entregar resultado para os clientes que já estavam me contratando. Então adicionei ao processo de super anúncio o briefing de anúncio. Basicamente, os copies tinham que responder 3 perguntas simples. E somente se eu aprovasse o briefing, eles escreveriam. Senão, eles voltavam e alteravam para que eu pudesse avaliar de novo e, dessa vez, aprovar o que eles tinham escrito. E já na primeira semana, aplicando essa metodologia, eles começaram a acertar anúncios. Era como se eu tivesse literalmente emprestado o meu cérebro para eles e eles entendendo como eu tinha ideias e como eu pensava para escrever um anúncio. E depois de um mês com esse processo, eu praticamente não escrevia mais, porque o meu time conseguia dar conta. E foi nessa vida mansa que em outubro de 2025 eu ganhei mais de R$800 mil só com fixos e comissões dessas operações que eu prestava serviço. Isso sem escrever um único anúncio. E bom, recentemente eu tomei a decisão de parar de prestar serviço. Afinal, mais uma vez, eu tinha sentido que eu já tinha zerado o jogo e eu sentia que eu precisava de um desafio ainda maior. Então, eu aceitei a proposta para assumir a cadeira de Copy Chief com um salário de $45 mil. E esse novo desafio é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo agora. Eu vou te contratar. Sim, algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão poder trabalhar do meu lado escrevendo anúncios para mim, na minha empresa. Agora que eu entendi que a minha forma de escrever super anúncios é replicável, eu quero crescer o meu time. E outra coisa que me motiva a gravar isso é que agora os meus contratos de R$120 mil estão na mesa e não tenho nenhum copywriter bom para indicar, para ocupar eles. Ou seja, mesmo se você não for contratado diretamente por mim, você vai ser contratado por alguém que eu vou te indicar. Afinal, todos os dias me pedem indicação de copywriter. E caso você não queira prestar serviço ou ser contratado para trabalhar para alguém ou em algum lugar, você pode usar essa mesma habilidade de escrever super anúncios para ganhar dinheiro de algumas outras formas, diferentes e sem precisar investir um único real e nem esperar ser contratado. Mas essas formas diferentes e o meu método completo de escrever super anúncios eu só vou abrir para quem estiver presente na minha imersão Anúncios Milionários, no dia 10 e 11 de janeiro. E fica tranquilo que você não vai ter que assumir nenhum compromisso financeiro se o conteúdo não te ajudar. Olha só, a imersão Anúncios Milionários serão 2 dias inteiros comigo ao vivo no Zoom. Mas não vai achando que vai ser uma simples call só porque vai ser no Zoom, tá? Eu tô preparando um mega evento único com a super produção para trazer o melhor conteúdo para você da forma mais didática possível. Eu não quero só mostrar o que eu faço, eu quero ter certeza que você vai sair de lá sabendo escrever super anúncios. Vou pegar na sua mão e ensinar na prática como é o meu processo de briefing e escrita de super anúncios. Primeiro, a gente vai se aprofundar em cada um dos 3 pilares: produção, comunicação e big idea. Eu vou trazer exemplos tanto do Google Docs escritos por mim, quanto vou abrir esses anúncios prontos para você ver como eu penso, como eu faço e como é o resultado final da minha escrita. Além disso, eu vou abrir quais são as 3 perguntas do briefing de anúncios, mostrar como eu penso para responder elas e como que eu avalio as respostas. E algumas pessoas vão ter a chance de ter o briefing revisados por mim no mesmo final de semana. Você vai basicamente entrar dentro da minha cabeça e ver na prática um super anúncio ser construído do absoluto zero. Além disso, eu vou trazer ao vivo 2 pessoas que aprenderam o método de escrita de super anúncios também, para mostrar a visão delas sobre o conteúdo e ainda trazer os anúncios delas que venderam mais de R$1 milhão por dia pra gente analisar ao vivo juntos. A gente vai entender cada um dos elementos que tem na escrita de um super anúncio. E eu também vou trazer o meu sócio nos projetos relacionados às minhas redes sociais, que foi a primeira pessoa que me contratou aqui no Digital, para falar o que você deve fazer para ser contratado por uma empresa ou avançar em um processo seletivo. Ele gravou uma aula de 5 horas na minha mentoria sobre o assunto, mas na imersão ele vai filtrar o essencial para que você tenha o melhor conteúdo de forma prática, para se tornar impossível você não achar um contrato. E eu poderia parar por aí, mas como bônus eu vou trazer mais 2 conteúdos inéditos. Veja, literalmente todas as pessoas de sucesso com quem eu converso, até alunos e mentorados meus, sempre falam e juram que a mentalidade delas foi o fator-chave para o sucesso. E é por isso que eu vou levar um conteúdo exclusivo de mentalidade com coisa que eu aprendi nos últimos tempos e nunca falei em lugar nenhum. O que eu vou abrir ali na imersão é essencial para qualquer um,
porque sem esse conteúdo eu posso te garantir que você nunca terá sucesso financeiro. Além disso, para todos que não quiserem ser contratados, prestar serviço e também não quiserem ter uma empresa, existem algumas formas simples de você aplicar essa mesma habilidade em outros mercados que dão muito dinheiro e que você pode começar com pouco investimento ou até zero. Só você, com essa habilidade, o seu celular é o suficiente para você gerar de 10 a 30 mil reais por mês de renda. Por isso, eu vou abrir quais mercados são esses e é óbvio que eu vou trazer alguns exemplos de alunos e pessoas que começaram do zero e conseguiram utilizar essa habilidade de escrever anúncios para ganhar dinheiro nesses mercados. E por último, todos que participarem dos 2 dias de imersão vão receber um certificado de participação. Ou seja, você terá tudo em mãos para na segunda-feira poder aplicar esse método na sua operação, na empresa que trabalha, ou então vai poder usar o certificado da imersão para conseguir trabalhos. Ou até utilizar uma das formas para ganhar dinheiro com super anúncios, sem precisar trabalhar para alguém ou ter uma empresa. Mas eu preciso ser bem sincera com uma coisa. Apesar de eu abrir o método completo na imersão, não vou conseguir abordar todos os nichos, todos os tipos de formatos, avatares, ideias, nem mesmo avaliar os briefs e os anúncios de todo mundo que estiver ao vivo. Então, só quem estiver ao vivo comigo no domingo, dia 11 de janeiro, vai ter a chance de garantir um super desconto de abertura na minha nova mentoria para copywriters de anúncios. Nessa mentoria, eu vou abrir tudo que eu testei nesses últimos 6 meses. Vou avaliar briefs e anúncios e vou abrir cada pedacinho da minha mente e de como que eu penso em Big Ideas e como que eu escrevo meus anúncios. Para você ter a mesma bruxaria de acertar tanto e ganhar tanto dinheiro com isso. Vai ser nessa mentoria que eu vou puxar os copywriters que vão trabalhar comigo e ter as pessoas certas para indicar para outras empresas. E se você não quiser dar esse salto, tá tudo bem. O conteúdo que eu vou entregar na imersão vai ser realmente novo, com coisas que eu nunca falei em lugar nenhum e bem suficiente para você começar a ganhar dinheiro de verdade. E como forma de comprometimento, que eu vou fazer uma entrega absurda, se você participar dos 2 dias da imersão de anúncios milionários e achar que não teve nada que te agregou, tudo bem. No dia seguinte, basta mandar uma mensagem pro meu suporte solicitando o reembolso que eu vou devolver cada centavo que você pagou no seu ingresso. Seu risco é literalmente zero. Ou eu te ajudo a ganhar mais dinheiro, ou você não perde nada por isso. E como o meu objetivo é ter o máximo de pessoas dispostas a aprender comigo, o preço do ingresso vai ser ridiculamente barato. Veja, atualmente eu cobro 60 mil reais da minha mentoria para times, em que eu ensino o mesmo processo em 4 calls. A única diferença da minha mentoria para imersão é que ela não vai ser 100% personalizada para o seu nicho e eu não vou corrigir os seus anúncios no mesmo nível de detalhes como eu faço por lá. Por isso, eu poderia cobrar no mínimo 10 mil reais só pela imersão. Sem falar que fazer tudo isso aqui me custa e custa muito caro. Mas eu não vou te cobrar 10 mil reais, nem 5 mil reais, nem mesmo 1.000 reais, que seria o valor mínimo mais justo que eu poderia cobrar. Quem entrar agora no lote 2 vai pagar apenas 12 vezes de 12 reais, ou 119 reais à vista. Mas é por tempo limitado. Se você olhar aqui nessa página, vai poder ver quanto falta para encerrar o lote atual e o preço virar e, obviamente, aumentar. Se você procrastinar e deixar para depois, vai pagar mais caro. E se procrastinar muito, vai perder o evento e essa chance única que eu não sei se eu vou abrir de novo. Por hora, esse é o menor preço que eu consigo fazer. Você não vai investir nem 30 centavos por dia. Como eu já disse, menos de 10% do que eu ganhei foi vendendo cursos meus aqui na internet. Eu faço isso aqui para, de fato, conseguir ajudar outras pessoas e, obviamente, para conseguir criar o meu time de copy e indicar essas pessoas também para as operações. Mas existe uma grande diferença entre ajudar as pessoas e ser burra. Eu tenho custo com tráfego, plataforma, equipe e até a transmissão do evento. Então o preço do ingresso serve para cobrir esses custos e principalmente para servir como filtro. Filtrar quem quer mudar de vida e quem não quer. Por algum motivo, seja destino ou sorte, esse vídeo chegou até você agora. E eu acredito que essa seja a sua melhor chance de mudar a sua vida e seus resultados de forma rápida. Como aconteceu comigo, que saí do completo zero aos 15 anos de idade, começando só com um celular para multimilionária aos 17 anos. É muito difícil algo me gerar ansiedade ou me preocupar hoje em dia. Porque o que me preocupava antes era saber que se um dia eu me machucasse feio ou tivesse uma doença, só me restaria o hospital do SUS. E se a minha família precisasse de algo, eu não poderia ajudar em nada. Agora eu posso retribuir aos meus pais a vida incrível que eles me deram quando eu era criança. Eu recebi a melhor educação de todos, a melhor saúde, alimentação e diversão com viagens e agora eu posso fazer com que eles vivam isso novamente. E a melhor parte é que eu enriqueci e muito sem ter tantas responsabilidades. Isso é completamente insano. O copywriter de anúncio tem uma tarefa que é relativamente simples, que é escrever um anúncio de uma página. Isso pode te tornar muito rico. Não existe nada na Terra que tenha a mesma relação de retorno, trabalho e responsabilidade. Então assim, aperta o botão aqui abaixo desse vídeo agora e garante o seu lugar na imersão antes que o lote vire ou antes que eu decida tirar essa página do ar porque eu já fechei o número de vagas do evento. O risco é todo meu, não se preocupa com nada. Você entra agora, garante sua vaga nesse lote que tá com preço ridículo, participa da imersão, paga o conteúdo e se por qualquer motivo você não for com a minha cara ou achar que não aprendeu nada, é só pedir que eu vou devolver o seu dinheiro imediatamente. Eu faço um Pix da minha conta pra sua sem problema nenhum. Eu não preciso do seu dinheiro. Sendo bem sincera, o dinheiro desse ingresso não paga nem o jantar que eu vou ter hoje à noite. Ele não faz diferença nenhuma na minha conta bancária. Mas eu te pergunto, ter acesso a esse conhecimento que gerou 100 milhões de reais em 6 meses vai fazer diferença na sua vida? Eu não quero que você tome uma decisão com medo. E é por
por isso que eu tô te dando essa garantia blindada. Porque no momento em que você disser sim e apertar um botão abaixo, você não tá comprando um evento, você tá comprando passaporte para um novo estilo de vida. E eu quero que você sinta o que eu senti quando eu saí de ter que andar 8 km a pé, por não ter nem R$4 na conta, para poder entrar no aeroporto e viajar para qualquer lugar do mundo sem olhar o preço da passagem. A sensação de não precisar submeter a nenhum trabalho que você não gosta. A sensação de ver dinheiro caindo na conta diariamente só porque você escreveu um texto de uma página é uma das melhores sensações do mundo e você merece experimentar isso. Eu quero que você imagine um 2026 diferente. Poder ajudar seus pais financeiramente, sua família, filhos, amigos, não com palavras, mas com Pix na conta deles, quando eles precisarem de remédios ou de um plano de saúde. Poder entrar no restaurante que você quiser, sentar na mesa e escolher o que comer pelo nome do prato e não pelo preço na coluna da direita. Poder presentear as pessoas que você ama sem ter que esperar o 13º. Deixa pra fazer conta na calculadora do celular aquelas pessoas que não tiveram a coragem que você vai ter agora. Porque quem tem a habilidade de criar super anúncios não usa a calculadora pra saber se pode gastar. A gente paga no débito ou no Pix. E você pode ser uma dessas pessoas. Tá aqui essa oportunidade de ver 10, 50, 100 e até R$200 mil entrando na sua conta todos os meses, trabalhando de casa ou de onde você quiser, usando apenas o seu cérebro e o método que eu vou te entregar. Mas atenção, o tempo tá correndo. Quanto mais o tempo passa, os lotes estão virando e o preço vai ficando mais caro. E quando chegar o dia da imersão, essa página aqui vai sair do ar. Então aproveita essa chance agora. Eu sinceramente não acredito que esse preço de cafezinho fique disponível por muito tempo. Se você tomar a decisão certa agora, talvez eu te conheça pessoalmente em alguma reunião de equipe da minha empresa ou em alguma viagem internacional daqui a alguns meses. Faça um bom proveito dessa sua nova vida. Aperte logo no botão verde abaixo, garante a sua vaga no lote atual e vem pro meu time. Um abraço e eu te vejo no dia 10 de janeiro na imersão Anúncios Milionários. Beijo! Ainda tá aí? Bom, se você não clicou é porque tá com medo. Então eu vou responder o que todo mundo me pergunta antes de entrar. Amanda, eu sou iniciante do zero. Serve pra mim? Eu comecei com 15 anos, no celular quebrado e falando português errado. O método de super anúncio não é sobre ser poeta, é sobre estrutura de vendas. Se você sabe mandar mensagem no WhatsApp, você sabe escrever um anúncio com o meu método. Então sim, você consegue mesmo sendo iniciante e saindo do zero. Eu não posso assistir ao vivo. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado e você pode garantir a gravação no momento da compra. Antes de finalizar a compra, verifica na página de pagamento que lá vai ter a opção de você adicionar a opção de gravação. O seu ingresso ele só te dá acesso ao evento, a gravação é vendida à parte. É garantido que você vai me contratar? Não, é garantido que eu vou contratar os melhores alunos da imersão e indicar para os meus clientes. A oportunidade está na mesa, cabe a você pegar. Agora, sendo bem sincera, você só não vai conseguir um trabalho se não quiser, porque mesmo eu já tendo formado centenas de alunos, ainda não param de vir me pedir tanto no direct no WhatsApp e tanto no Instagram indicação de bons copywriters. As oportunidades elas são infinitas aqui nesse mercado. E como eu disse, se você quiser, existem outros mercados que você pode ganhar dinheiro sem precisar ser contratado e até sem investir nada. O seu celular e conhecimento já são o suficiente e eu vou abrir tudo na imersão com mais detalhes. Então eu vou ser bem sincero, se você tá nessa página agora, parabéns. Você tá tendo uma chance única que muitas pessoas nem sequer vão saber que existe. Aqui tá bem na sua frente a chance para aprender comigo a mudar sua realidade financeira no ano que vem. Ver o seu celular pitar com notificações de Pix entrando na sua conta todos os dias. De poder passar uma terça-feira qualquer jogado no sofá porque você não quer trabalhar. Na quarta, você pode comprar a passagem para Paris e na sexta, se divertir em alguma ilha na Ásia. E se quiser, escreva seus anúncios no sábado ou no domingo. Essa é a sua chance de fugir do mundo comum. Porque o tanto de dinheiro que você vai ganhar não vai ser comum. As pessoas à sua volta vão te admirar e os outros vão começar a ter raiva de você. Eu vi isso na prática. Se você estiver preparado para isso, clique agora no botão abaixo e participe ao vivo comigo nos dias 10 e 11 de janeiro da imersão Anúncios Milionários. Eu te vejo no dia 10. Beijo!